Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que estão vendo. E vamos iniciar, mais um vídeo, dando continuidade aos nossos trabalhos, ao nosso programa, enquanto não podemos nos encontrar pessoalmente. E falando nisso, durante esse período de quarentena, foi muito discutida uma questão, virou até polêmica, que foi o fique em casa e a economia não pode parar. Não vou entrar em política, pode ficar tranquilo, não é esse o intuito, mas eu quero lançar aqui uma questão para vocês, porque foi muito discutido, você vai ficar em casa sem trabalhar? Qual a finalidade do trabalho? O que vocês acham? Então, gente, a primeira finalidade do trabalho, vamos dizer assim, a básica, que todo mundo conhece, que é ganhar o sustento, o pão de cada dia com o suor do seu próprio rosto. Aí você vai falar assim, Rose, então, o rico, a pessoa milionária que tem rendas, tem as coisas, herdeiro e tal, não precisa trabalhar? O que vocês acham? E o aposentado? Ele ganha aposentadoria, já tem o seu sustento. Ele não precisa trabalhar? E um estudante que ganha uma bolsa para fazer um doutorado, um mestrado, ele está ganhando sustento. Ele não precisa trabalhar? E uma pessoa que não tem os movimentos do corpo, nenhum movimento do corpo, braço, tal, pernas, ele não pode trabalhar? E os estudantes que não se enquadram naquele caso que eu falei da bolsa, as crianças, os adolescentes como vocês, que o sustento está a cargo dos pais ou dos outros membros adultos da família. Eles também não precisam trabalhar? Mas aguenta aí, que antes da gente falar sobre esses temas, a gente discutir esses tópicos aí, nós vamos ver a segunda finalidade do trabalho. Vamos lá. A segunda finalidade do trabalho e a principal é auxiliar na nossa evolução, no nosso processo evolutivo. Aí você vai falar, mas Rose, como que apertar um parafuso ou ficar lá carimbando vai ajudar na minha evolução? Gente, todo trabalho, ele contribui para a nossa evolução intelectual, Então, que seja lá, como na Revolução Industrial, o apertar o parafuso lá, ou como bater carimbo direto, a pessoa vai descobrir formas, buscar formas de facilitar a sua atividade, seja qual for a que estiver fazendo. Nós temos curso para tudo quanto é tipo de coisa, E isso vai contribuir para a nossa evolução intelectual. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa evolução moral e espiritual. Mas como que apertar o parafuso, bater o carimbo, vai ajudar na minha evolução espiritual? O que vocês acham? Gente, é o relacionamento no trabalho, No trabalho, a gente, primeira coisa, vai adquirir o quê? Disciplina. Disciplina que às vezes a gente não tem dentro de casa, a gente não tem na nossa vida, a gente vai ter que ter disciplina. Vai ter paciência com o colega de trabalho, com o público que você atende no trabalho, Vamos treinar o quê? A nossa obediência, a nossa resiliência com o chefe. O chefe vai ter que treinar o quê? O amor para ensinar, a compreensão para com o erro do outro, ou a falta de tato da pessoa para determinada tarefa, E, então, no trabalho, gente, no campo de trabalho, a gente vai evoluir muito, A cooperação da equipe,
muitas coisas, os desafios que são colocados. Olha, tem um ditado que fala assim, vocês aí adolescentes, né? Aprenda com seus pais, porque o pai e a mãe, eles vão ensinar com amor, vão corrigir com amor, mesmo que seja bravo, é com amor, porque eles querem o bem de vocês. Agora, quando vai para o mundo, quando vai para o trabalho, a gente vai aprender de outra forma. E é nisso aí que está o processo evolutivo. Você vai ter uma diversidade de pessoas, de sentimentos, de personalidades, que a gente vai ter que aprender, né, a trabalhar com isso e evoluir. Rose, e aquelas pessoas que estão impedidas fisicamente ou mentalmente de realizar um trabalho, que não podem realizar um trabalho? Não podem? Quem disse que não? A gente tem exemplos aí de pessoas que têm todo esse impedimento físico e que fizeram coisas maravilhosas, coisas que eu aqui, que tenho todos os meus movimentos, não fiz, uma poeirinha do que eles fizeram. E aquela pessoa que está totalmente, né, mentalmente impossibilitada de trabalhar, total, né, que não tem mesmo condição. Ela não tem condição de se expressar no mundo material, porque o espírito dela é inteligente, o espírito dela é atuante e pode estar trabalhando sim. E independente do que ele esteja ou não fazendo, naquele momento ele está trabalhando a reencarnação para equilibrar alguma coisa que ele precisa equilibrar em seu perispírito. Então, é um trabalho que está sendo realizado. Então, a gente está falando de trabalho, finalidade, mas o que é o trabalho? O que é trabalho? Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, o que é o trabalho? O que vocês acham que eles responderam? O que vocês acham que é trabalho? O que é? A resposta, gente, é a seguinte: trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Agora já esclarece bastante coisa, né? Então vamos voltar àquela listinha, o que ficou para trás lá. A criança, o adolescente, né, que é estudante, que não está ganhando o sustento através do trabalho. Quando ela está estudando, ela está fazendo uma ocupação útil. Então ela está trabalhando. E dentro da escola, dentro desse processo, vai estar desenvolvendo todas aquelas outras finalidades do trabalho, né, sem seu sustento, que é a atividade principal, de disciplina, obediência, paciência, cooperação, enfim, perdão, muita coisa que é desenvolvida ali, fraternidade, né, de auxiliar o amigo, de altruísmo, de trabalhar melindres, inveja, ciúmes, né, tudo isso é trabalhado através desse relacionamento escolar e dentro dos relacionamentos de trabalho, né, do ambiente de trabalho. O rico, gente, ele não precisa ganhar o sustento, mas ele tem a obrigação de trabalhar, ele precisa trabalhar. E aí ele vai fazer o quê? Uma ocupação útil, né? Tem várias coisas que se pode fazer e que seja útil ao próximo, né? Útil à sociedade onde ele está. Pode fazer várias coisas. Né? Tem um trabalho voluntário que não visa salário, né? Que visa auxiliar, é uma ocupação útil, muito valorosa. O aposentado, né, pode fazer várias coisas. Eu vi agora, nesse período de quarentena, quantas pessoas fizeram coisas, né, virtuais auxiliando o próximo. Então tinha visita a asilo, né, aulas disso, aulas daquilo. Eu vi uma senhorinha, gente, que ela deve ter uns mais de 80 anos. E ela estava fazendo aulas gratuitas, virtuais, de inglês, né? E muitas pessoas seguindo, muitas pessoas colocando comentário de agradecimento, né? Então, você pode ser útil, você tem como encontrar uma forma de ser útil. Na quarentena, fora da quarentena, né? É só querer, só buscar. Então, a caridade é uma ocupação útil. Muito útil, vocês sabem disso, né? Uma ocupação sublime. Então, uma pessoa que doa
o seu tempo livre, né? Doa o seu tempo, um aposentado que não precisa mais ganhar o sustento. Ele vai ajudar um rico que não precisa ganhar o sustento. Ele vai lá ajudar numa creche, ajudar numa coisa, fazer aulas para as pessoas, né? Por exemplo, aqui nós temos a Casa Transitória aqui em Araçatuba, né? Ajudar em algum lugar, alguma coisa, a sopa, né? Tem várias coisas, atividades para você procurar, para fazer, né? Que são trabalhos, né? Então, gente, uma ocupação útil. Emmanuel diz, né, que a espiritualidade maior necessita de braços humanos, né, para agir na Terra. Tem coisas que os espíritos não vão poder fazer, materializar um prato de sopa, trocar uma fralda, levantar uma pessoa doente, né? Não é um braço espiritual, precisa de um braço humano. Então, se a gente querendo, a gente vai encontrar alguma coisa para fazer. E dentro da nossa casa, principalmente, né, nesse período de quarentena, auxiliar a família na organização da casa, nas coisas, né? Então, começar aqui no nosso meio e ir expandindo, né? Tem muita coisa que se pode fazer, é só querer, só procurar. Ah, Rose, então eu vou ter que viver trabalhando? Eu não vou ter direito a um descanso, a um repouso? Claro que tem, gente, claro que tem. Aliás, o repouso ele é necessário para a gente repor energias, né? Os espíritos no plano espiritual, nas colônias, também repousam, também têm o seu direito de lazer, né? Faz parte, isso vai ajudar o quê? A nossa higiene mental, a reposição, né? Recarregar as nossas baterias. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque tem uma linha ali muito tênue, né? Entre o repouso e o lazer necessário, né? E a ociosidade. A gente tem que ter o cuidado com isso. Imagina o seguinte, é uma enxada, né? Vou colocar assim uma enxada que é o símbolo, né, do trabalho, né? Que é a enxada. A enxada, enquanto ela está em funcionamento, que você está usando, né? Ela pode estar gasta, né? Ter alguma coisinha ali, outra ali, mas ela está ótima. Você tem o seu corte preservado, está trabalhando. Se você deixar a sua enxada lá no quintal, num canto lá parada, o que vai acontecer? A ferrugem vai tomar conta. E vai estragar, a ponto que vai despedaçar o ferro e ela vai ruir, vai, enfim, acabar. Assim também somos nós, né? Nós precisamos estar trabalhando, senão a gente vai enferrujar, a gente não pode ficar parado. Uma pessoa que que cai na ociosidade, que cai na preguiça mesmo, né? Imagina um dia que você dormiu a mais do que o que você dorme sempre. O que acontece? Você acorda cansado, rosto inchado, olho inchado, você fica naquilo, vendo intermináveis séries de televisão, parado ali, aquilo está passando, você nem mais tem sentido, você nem está olhando, tá assim, né? O que acontece? A pessoa cai no tédio, cai em depressão, cai em manias, né? Ela fisicamente já se sente mal, mentalmente mais ainda, espiritualmente deve estar assim de companhia, né? Então a gente precisa se colocar em movimento, precisa, é necessário a gente estar trabalhando, fazendo alguma coisa, alguma atividade, para não cair na ociosidade, né? O trabalho, ele é uma lei moral, é uma das leis de Deus. E se a gente cai na preguiça, cai na ociosidade, a gente está indo contrário à lei de Deus, né? Então a gente tem que pensar isso. Tem uma frase que diz que a vida, né, é como andar de bicicleta. Para você manter o equilíbrio, você tem que estar em movimento. Então estejamos em movimento o tempo inteiro, fazendo as coisas, sendo útil, trabalhando a nossa evolução, a evolução das pessoas à nossa volta, da sociedade. A gente só tem a ganhar. E tudo, gente, tudo na natureza trabalha. Vocês veem, vocês estão estudando um átomo, né? Está girando. Todas as partículas dele estão girando. Tudo que é esse livro aqui, né? A gente pensa que ele está paradinho, quietinho, mas aqui todas as moléculas dele, os átomos, estão em movimento, está tudo girando, tudo funciona. Nosso corpo, nossas células, tudo está trabalhando, tudo está em movimento. E Jesus disse
Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então vamos trabalhar, vamos buscar atividades para fazer, vamos nos motivar, né? Procurar ajuda se a gente estiver enfraquecido. Às vezes a gente está mal, né? Então a gente precisa procurar ajuda. Isso é um trabalho, esse movimento de procurar uma ajuda, procurar uma terapia, é um trabalho que você está fazendo em prol de você mesmo, né? Da sua evolução, do seu bem-estar. E estejamos bem, vamos procurar aí as atividades, né? Leituras legais, filmes bons, coisas que venham a contribuir para a nossa evolução, que venham nos auxiliar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.